Uma alegria ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje eu estou recebendo mais um convidado especial, professor Constantino Oliveira, que é administrador e que veio conversar com a gente sobre a questão do ensino superior, as adaptações que estamos realizando no ensino superior. Professor, agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e peço que você complemente aí a sua apresentação para o nosso público. Bacana. Queria dizer que é uma honra estar participando. Fico muito feliz pelo convite. Eu sou Constantino, conforme dito. Eu sou bacharel em administração, sou mestre em administração também. Tenho vivência em empresas na área de gestão, tanto fora como dentro do país, né? Já tive empresa também, então vivi aí diversas áreas da própria administração, seja como empregado, como gestor organizacional, como empresário. Sou professor de algumas instituições aqui na Bahia, sou coordenador de cursos de administração, né? Agora sou coordenador do curso da Unijorge, mas já fui de outras instituições do curso de administração também. Então, fico muito feliz pelo convite e poder falar de administração é sempre bacana para mim. Professor, eu queria saber como é que você está vendo as adaptações que nós estamos tendo que promover nos cursos superiores para que a gente continue com o ensino que era planejado para ser presencial e hoje adota um outro sistema. Bom, eu entendo que toda vez que um aluno entra num curso de graduação, seja administração ou qualquer outro curso, ele está com um sonho, uma ideia para tentar colocar em prática. Ou seja, eu sempre vi o papel do docente, do professor, como alguém que transforma as pessoas que estão ali, né? Não só as pessoas, mas que concretizam sonhos também. Nós somos caminhos para concretizar sonhos. E toda vez que um aluno, seja ele de administração ou qualquer outra área, pretende entrar na universidade, você tem aí uma ideia para ser materializada, né? Então, nós somos construtores de sonhos também. Nós ajudamos as pessoas a atingirem seus objetivos. E, obviamente, a gente entende a administração, o objetivo é tudo aquilo que não foi conseguido ainda. A partir do momento que você consegue, você deixa de ser um objetivo propriamente dito. Então, e nesse sentido, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento onde a gente tem que repensar como conseguir concretizar esses sonhos dessas pessoas que estão lá dependendo da gente. Os meios virtuais se tornaram os meios importantes nesse processo, porque é a única possibilidade hoje que a gente tem. E eu costumo dizer para os nossos alunos que, de alguma forma, esse processo todo é um processo de aprendizado, tanto para a gente como para eles. Então, eu acho que mais do que nunca, nesse momento, é importante que a gente consiga colocar em prática modelos que antes a gente não pensava. E eu entendo que o processo foi feito de forma muito rápida, né? Ou seja, os modelos virtuais, na verdade, já existiam. E aí, obviamente, existem críticas minhas muito claras aos modelos que a gente utiliza, não porque eu acho que tecnologia é uma coisa que não deveria ser utilizada. Na verdade, eu acho que tecnologia é uma coisa que não tem mais volta. Todos nós teremos que utilizar a tecnologia no processo de ensino e no processo de docência propriamente dito, mas a tecnologia por si só não é o caminho. O que eu quero dizer com isso? Os modelos normalmente que a gente utiliza dentro da sala de aula são modelos que a gente tem tentado mudar, mas se você perceber o processo de docência, é um processo que, diferentemente de outros processos de outras profissões, ele se manteve de uma forma meio estática. Então, você pega uma sala de aula, sei lá, há 100 anos atrás, e você entrar numa sala de aula hoje, talvez você não veja tanta diferença ali, né? Você vê um quadro diferente, mas o processo do professor como aquela pessoa que está despejando conhecimento, ele se perpetua de alguma forma dentro das salas de aula. E aí a gente pega esse modelo, que não é um modelo muito bacana, ou seja, se você entrar no consultório médico hoje, mudou totalmente. Se você entrar sei lá, num escritório
de advocacia, os modelos mudaram realmente. E aí você pega esse modelo de sala de aula, que já não funciona muito bem para a geração que a gente tem, que tem a tecnologia, que nasce com a tecnologia na mão, e bota no EAD, que é um modelo estático também. Se você pegar a maioria das faculdades hoje, você tem o quê? Um videozinho, um livrozinho, tal. Então, assim, não é que o modelo EAD seja um modelo ruim. É que o formato que a gente tem colocado para os modelos virtuais tem se tornado ainda modelos estáticos. E aí eu entendo que é o uso da tecnologia propriamente dita que não está sendo bem feita. Então, você tem modelos de tecnologia adaptativos hoje, onde o aluno entra, ele faz determinado tipo de atividade e a tecnologia vai adaptando para as respostas que ele vai fazer. Existem algumas iniciativas de algumas faculdades aqui no Brasil que já tem esse tipo de tecnologia e que não é uma tecnologia cá entre nós, assim, de outro mundo, né? Você tem modelos de virtualização mais interativos, né? E dentro da sala de aula a gente vê pontualmente professores na tentativa de fazer isso. Então, eu acho que nesse momento a gente virtualiza e existe uma tentativa nossa do corpo docente de dar conta do recado, que a gente está, na verdade, não é necessariamente a gente está transformando o curso em um curso EAD, não é isso que a gente fez. A gente virtualizou o processo presencial. Então, as aulas continuam ainda sendo feitas de forma presencial, obviamente presencial no meio virtual, no mesmo horário, com a mesma quantidade de alunos, para que a gente possa ter esse contato mais próximo. Alguns questionamentos vão ser feitos aí dentro do processo, né? E aqui eu não quero dourar a pílula, dizer que o processo virtual é a mesma coisa que o processo presencial, não é isso, né? Existem perdas no caminho aí. O que a gente vai tentar entender é se essas perdas são tão grandes que vai precarizar o processo do ensino. Né? E por que existem essas perdas? Porque eu não entendo que aqui no Brasil, a maioria, e lá fora também, a maioria das universidades ainda não tem as tecnologias que deveriam ter para transformar essa experiência na experiência mais interessante possível para o aluno. Então, eu acho que a gente está aprendendo a utilizar os meios virtuais, e isso foi um processo forte de aprendizado, onde você teve que lidar, mais do que nunca, o administrador, que tem que lidar com essas contingências diárias de uma organização, ele tem que entender que isso ocorre, né? E nós, professores de administração, a gente tem que tentar, talvez, contextualizar o que a gente está passando agora para o aluno, mostrar para ele, ó, e isso que acontece em organizações, né? O pessoal de startup utiliza o termo que é pivotar, agora, os termos de inglês a gente a portuguesa de alguma forma, né? Mas pivotar é o conceito de você modificar a estratégia rapidamente de uma organização para um outro caminho. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando entender os rumos, entender as dificuldades e fazer as mudanças. E é um caminho que não tem uma outra possibilidade, né? A gente tem ficar de mãos atadas em casa e não fazer nada ou tentar novos modelos. Eu sei que dentro de um processo de aprendizado, isso quando a gente estuda aprendizado organizacional, minha área não é pedagogia, então não tenho profundidade para falar de forma geral sobre aprendizado, mas o que eu conheço de aprendizado organizacional é que a gente tem basicamente dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito a gente consegue passar com muita tranquilidade através dos meios virtuais. A grande dificuldade aqui é a gente entender como esses conhecimentos tácitos, que são conhecimentos que você aprende através da vivência, da convivência, da sala de aula, através dos processos de equipe, né? O processo de falar em público, que é um processo importante de comunicação, processo de liderança, que é os conflitos normais que você tem dentro dos próprios problemas das equipes, entre as pessoas, né? O processo de saber lidar com os conflitos, que são processos que tem, obviamente, componentes explícitos ali, a gente tem a literatura farta, mas que você aprende no dia a dia, você aprende fazendo, lidando com esses conflitos. Então, a dificuldade agora dos meios virtuais é saber como a gente conseguir
lidar, e aí eu falo de conhecimentos tácitos, mas alguma literatura vai trazer aí como soft skills ou outro nome bacana aí que seja interessante. Esse tipo de conhecimento eu acho que se torna um pouco mitigado, e aí a gente tem que se reinventar, entender quais são as ferramentas que a gente tem para que a gente possa lidar e utilizar essas ferramentas de uma maneira para qual a esse aprendizado não se perca, né? Tem um autor de administração chamado Mitzberg, ele vai dizer que a gente tem a parte conceitual, né, a parte técnica, mas ele vai dizer que o gestor, o administrador, ele tem a parte, ele chama a gente de artista, né? Então, a parte de arte é uma parte de convivência, é uma parte importante da gente lidar com o outro. E é curioso porque nesse momento a gente, de forma geral, o ser humano de forma geral, não só o docente, mas a gente se entende a partir do outro. Então, eu sou professor porque tenho um aluno, eu sou pai porque tenho um filho. Então, eu preciso do outro para me tornar referência de mim mesmo. Eu preciso do outro para me entender, para me classificar, pelo menos. E existe um problema sério, porque esse isolamento social, que eu não sei se o nome seria ideal esse, mas é um isolamento físico que está transcorrendo de uma forma abrupta, né, por vários motivos, a gente acaba perdendo a referência do outro e, consequentemente, perdendo a referência da gente mesmo. Se eu não tenho mais o outro para conseguir me entender, ou se o outro modificou, porque o aluno ele se tornou outra referência, como é que eu me entendo agora como professor? Como é que eu entendo com o meu papel de docente, né? E mais do que isso, eu acho que a gente tem um papel, todos nós administradores, fundamental nesse momento. A gente fala muito de reinvenção de organizações, mas esse processo pandêmico ele está mostrando que as organizações elas vão ter que ser repensadas totalmente. E eu acho que esse pensamento crítico ele deve ser feito fundamentalmente dentro da sala de aula, né? Esse é o local de debate, de criação, de reflexão sobre que organizações vão estar agora, o mercado vai estar complicado, as coisas vão estar complicadas, como é que eu vou lidar com essas organizações quando eu sair da faculdade, ou dentro da faculdade, enquanto eu estou lá e estou trabalhando também, estou vivenciando. Então, é um momento extremamente novo, mas um momento de se repensar novos caminhos, novos modelos. E acho que é isso, mais do que nunca, que nós, gestores, temos que repensar a todo momento. Qual a organização do futuro? E aí eu não digo só os modelos organizacionais, só os processos organizacionais. Eu estou aqui querendo dizer do sentido de organização, né? Qual é a contribuição social de uma organização? O que é que eu posso, eu como indivíduo, tenho que entender como organização. E aí é um pensamento muito mais crítico, né, do papel do administrador. A gente sabe que o administrador, pelo menos aqui no Brasil, ele não tem reserva de mercado como tem outras profissões, né? A gente não tem como contador, só ele pode... uma outra coisa que a gente pode fazer, mas, de forma geral, qualquer pessoa pode abrir empresa, pode estar no lugar do administrador. Então, o nosso papel é um papel de pensar criticamente, né? É óbvio que ter as ferramentas são importantes, né? Entender como eu posso utilizar ela dentro dos processos, dos recursos organizacionais é importante, mas essa visão sistêmica e crítica ela se faz fundamental nesse momento. Eu lembro de um texto de, de Peter Drucker, isso na década de 70, onde ele fazia uma crítica muito grande às escolas de administração. Ele questionava se as escolas de administração seriam simplesmente um local para colocar ferramentas na mão do administrador. E a ideia não é essa, né? Você tem o Sebrae para fazer isso, tem outros órgãos para dar ferramentas. A ideia de um curso de bacharelado de administração é que o bacharel ele saia com pensamento crítico, que ele possa entender o momento que está sendo feito agora, entender a sua função dentro da organização, mas mais do que isso, ele entender como ele pode modificar as organizações e criar organizações realmente que façam diferença na sociedade. Então, eu acho que isso tudo que eu estou falando tem que ser inserido nesse processo de organização.
Ou seja, não só entender como os meios podem ser caminhos para levar a um processo de aprendizagem, mas mais do que isso, a gente repensar os meios como caminhos para repensar as organizações também. Então, virtualizar, obviamente, é o caminho, não existe outra possibilidade agora. Como virtualizar é uma pergunta que a gente tem que ser feita todo dia, né? Quais são as ferramentas e os elementos que estão dentro desse processo, e se eu estou sendo eficaz, e essa mensuração, é óbvio que vai ser repensada e pensada a todo momento. Mas, mais do que isso, é tentar entender que esse momento é um momento que reflete o que as organizações estão vivendo. Então, eu tenho que pensar nisso aí. Eu acho que o momento que a gente vive agora é um momento de reflexão, não só do administrador e das organizações, mas é pensar também as competências que eu estou imaginando para esse administrador futuro, né? E o futuro é assim, pós-pandêmico, né? Futuro para agora, né? Mais do que nunca as faculdades de administração elas têm que trabalhar em cima de competências, não através das caixinhas muito bem definidas. Então, o que é que esse profissional vai ter que ter nesse novo mundo, né? Nesse novo o termo que se usa muito agora, né? Nessa nova normalidade, entender o que é que as organizações vão precisar, né? E tentar trazer isso mais rapidamente para dentro das faculdades. Então, o desafio tem sido grande, tem sido doloroso, mas ao mesmo tempo é um desafio que está a todo momento aí. E eu acho que com a tecnologia, mais do que nunca, as mudanças vão ocorrer de forma muito rápida nas organizações e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, é um processo também que o aluno ele tem que estar ciente do seu papel dentro da faculdade e saber que não é hora de parar, não é hora de parar com sonhos, né? A gente é um instrumento para ajudá-los nesse processo, mesmo que a gente não tenha a fórmula pronta. Ótimo, professor. Concordo plenamente com suas palavras. Eu costumo dizer que o papel do ensino superior é muito mais do que formar profissionais, é formar melhores cidadãos, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, seja o curso tecnólogo de 2 anos e meio, seja as licenciaturas, seja os bacharelados, certo? A gente tem que fazer profissionais melhores, cidadãos melhores, que possam colaborar enquanto profissionais com o crescimento da sociedade.